Joseane Teixeira. Ela é médica geriatra e veio hoje conversar com a gente sobre como a gente pode ajudar, né, aquelas pessoas que cuidam, que são os verdadeiros cuidadores, aquelas pessoas que estão envolvidas no processo de pessoas, de idosos com câncer, né, que por sinal, só o fato de você saber que tem uma pessoa dentro de casa passando por uma situação assim, já dói no coração. Imagine uma pessoa idosa que esteja nessa situação e que você está ali cuidando. Realmente as emoções eu acredito que são extremamente abaladas. E é claro que a gente trouxe ela para conversar um pouquinho sobre esse assunto. Você sabe, primeiro bom dia. Bom dia. É um prazer estar recebendo você aqui. Prazer é todo meu, obrigada, né, pelo convite. E assim, uma das coisas que mais chama a atenção é que quando você sabe que alguém recebe o diagnóstico do câncer, a família já fica em choque. A própria pessoa já não fica bem, né? A gente sabe que é uma doença que durante muitos anos, aquela doença feia, e é algo que nunca mudou essa reação de quando as pessoas sabem que tem câncer. Por quê? Porque as pessoas já imaginam logo em perder a vida, né? E graças a Deus, nos últimos tempos tem se trabalhado muito a própria saúde e a gente tem vencido, né, a doença do câncer, mas ainda mexe. E a primeira coisa que mexe é com o emocional. Não só de quem está passando pela situação, mas também dos familiares. E eu achei muito interessante, porque a gente observando, vendo o seu trabalho, trazê-la para cá, para a gente falar sobre um assunto tão sério, tão delicado, e que muitas vezes é passado em branco, né, pela sociedade, como se aquela pessoa que está com câncer, a gente sabe que ela tem que ter todo o cuidado, já é idoso, está passando por aquela situação, mas quem está ali cuidando, quem está perto, está sofrendo junto, né? Justamente, Vanuzei, como você falou, o câncer por si só é uma doença que antes ainda era mais estigmatizada, sim, porque tinha essa filiação com a morte, né, o perder a vida. Hoje a gente já mudou muito essa realidade. Que bom que a gente pode, com tratamentos cada vez mais, mudar um pouco essa visão, mas você saber de uma notícia oncológica que tem uma neoplasia causa muito medo, causa muita ansiedade. Agora imagine, causa uma ansiedade naquele paciente que vai estar recebendo a notícia, mas também naquela família que, por muitas vezes, é o principal elo de ligação e de apoio. Às vezes físico, é quem cuida, é quem mora, é quem é o provedor financeiro, é quem vai ter que organizar toda a logística de mudança, levar para a consulta, levar para o tratamento e, ao mesmo tempo, dar um apoio emocional para aquele paciente que vai estar fragilizado, porque acabou de receber também a notícia. Então, assim, é um peso muito forte para o paciente e também é um peso emocional muito grande e físico para o cuidador e, no caso, a família. E essa sua sensibilidade como geriatra, especialista nesse assunto, te fez trazer um assunto delicadíssimo e que às vezes passa em branco. Uma pessoa como essa, que a gente fala tanto de emoção, do quanto a gente tem que trabalhar a autoestima de quem está com a doença, e chama atenção também a questão de quem está ao redor. Muitas vezes a pessoa anula quase tudo na vida para viver em função daquela pessoa. Trabalhar com idoso é mais ou menos isso. É você abrir mão de várias situações da tua vida para cuidar do idoso. Imagina idoso com câncer. Justo, e você está fazendo aquilo, imagina, por amor àquela pessoa. Sim. Mas isso não significa dizer que você não tem também o sofrimento emocional. E imagina uma pessoa que sofre emocionalmente por ter um familiar, por ter um parente bem próximo sofrendo com câncer e que ao mesmo tempo precisa dar aquele incentivo para o paciente não se perder no meio do medo, no meio da tristeza, no meio da incerteza, que muitas vezes é o que a doença oncológica traz para os nossos idosos. É uma incerteza, é um medo, principalmente o medo do fim, o medo da solidão. Então, uma pessoa que não tem esse preparo, esse suporte emocional adequada, como é que ele vai fornecer isso para incentivar o nosso idoso com câncer, até para seguir em frente? Agora você está falando de um assunto que geralmente quem vai cuidar desse idoso também não é uma pessoa tão jovem, às vezes. Porque o que acontece? Quando você tem a condição financeira de colocar um cuidador, uma enfermeira para estar ali dando apoio, choca, mas tem uma pessoa dando apoio. E quando é aquela pessoa
que com certeza já está numa idade mais ou menos chegando à terceira idade, que geralmente são as pessoas que vão cuidar desses idosos, né? Essa pessoa também já está nesse processo de chegar nessa terceira idade, já está passando pelo lado emocional. Como a gente pode ajudar? Por exemplo, vamos chamar a atenção de quem está ao redor. Por exemplo, uma pessoa recebe essa carga. Não adianta, porque dentro da família, uma pessoa, geralmente é uma, geralmente não são várias, né, que vão cuidar dessa pessoa. Quando essa uma pessoa está nesse processo, como é que os demais familiares que não estão no processo do cuidado pode ajudar esta pessoa quando o assunto é emocional? O que acontece? E aí, tanto o idoso com câncer, como o idoso de uma forma geral. A gente sempre tem realmente, dentro da geriatria, um elo, que é a que a gente chama de... E se eu estiver errada, me corrija. Não, mas você está certíssima. Nós temos um alinhamento do cuidado daquele idoso, que geralmente é feito com um familiar. Não que o familiar goste mais daquele paciente, gente, não é isso. A questão é realmente a logística. Muitas vezes é o familiar que mora com aquele paciente, outros são do interior, outros estão trabalhando fora, não tem condição de dar esse cuidado. Que não casou. Pronto, um mais jovem que vai mudar toda, adaptar sua vida para aquela nova realidade do cuidado que antes muitas vezes não tinha, né? Então, assim, isso é bem verdade e acontece tanto no idoso oncológico como no idoso de uma forma geral. E muitas vezes, com o nosso aumento da expectativa de vida, nós estamos tendo cada vez mais pessoas idosas e idosos com filhos que também são idosos. E isso gera, muitas vezes, uma sobrecarga. Como é que essa família consegue, ou pode, no caso, estar ajudando? Muitas vezes, alguns ajudam de uma forma financeira, eles dividem as despesas. Não, vamos dividir o transporte, vamos dividir um cuidador para revezar, aliviar um pouco a parte financeira, que a gente sabe que isso pesa bastante. Não, no dia da consulta, eu vou com você, eu te levo, eu tenho um carro, eu boto aqui, a gente vai para acompanhar também. Na hora da dormida, vamos passar assim, final de semana, você vai, fica com a sua família, eu durmo com a mamãe, com o papai, para dar uma aliviada, e você fica durante a semana. São várias formas que as famílias, a gente pelo contato, né, direto com esses pacientes familiares, a gente percebe que eles têm até uma boa adaptação. Mas nós, como geriatras, também temos um papel fundamental de informar para essa família, até para aliviar o peso deles, porque a sobrecarga de uma doença, principalmente oncológica, como você bem citou, é muito importante fisicamente, emocionalmente. A família tem toda uma reestruturação, mas nós, como geriatras, podemos acabar, modulando a família. Não, você pode ajudar nisso, você não precisa estar morando, mas você pode ajudar numa alimentação, ajudar numa atividade física, levar para uma atividade. Nós também precisamos direcionar, como profissionais de saúde, essa família que vai estar muito fragilizada nesse momento. E todo mundo não deixa de ter uma responsabilidade. Aquela pessoa é uma pessoa da família. Sim. E que todo mundo tem que ajudar. E aí a gente chama atenção também relacionado, às vezes a pessoa não pede ajuda, às vezes a pessoa está já num estado emocional bem mais avançado, diante da doença, da pessoa querida que está ali. E muitas vezes a pessoa não vai te dizer, olha, eu estou passando por isso. Porque o que acontece? Geralmente as pessoas, quando estão ali como cuidadores e que vê um processo de outras pessoas da família não se importarem tanto, às vezes se entra um orgulho dentro de si e diz, também não vou atrás, não vou ajudar, não quer vir ajudar, eu também não vou. Isso emocionalmente é um problema para essa pessoa. Como ajudar essa pessoa? É interessante que alguém tenha essa sensibilidade também até para levar para psicólogos, mesmo que essa pessoa muitas vezes diga, não, eu estou bem. Porque tem situações emocionais que você está bem, mas não está bem. Claro. O que acontece, Vanusa? Muita gente não tem aquela personalidade de estar compartilhando muito sofrimento. Tem gente que a gente até usa a expressão, não, sofre mais calado, sofre mais na dele, mas isso não significa dizer que aquela pessoa não esteja passando por um sofrimento. E o que acontece? A gente precisa ter esse olhar voltado para o outro. É a empatia, é o fato de você ver que existe aquela pessoa sobrecarregada, muitas vezes no cuidado, e que aquela sobrecarga pode estar gerando uma sobrecarga emocional. Até uma doença. Até uma doença. O próprio câncer. Depressão, medo, ansiedade, transtorno ansioso. Sim. E você ter essa sensibilidade de perguntar,
fulano, irmão, será que não está muito pesado? O que eu posso fazer para lhe ajudar? Vamos conversar com alguma psicóloga, a gente está sabendo que você está mais sobrecarregada do que nós, outros irmãos, que não estamos diretamente aqui, mas ou então só dizer, nós estamos aqui, não se sinta sozinha, você não está sozinha, não é porque eu não moro aqui com minha mãe, com meu pai, com meu familiar, mas eu estou lhe vendo, você está sendo percebida, é o fato de você perceber o outro, e para perceber o outro, a gente precisa se colocar também na realidade da outra pessoa. E esse cuidador, com certeza, você que é uma especialista no assunto, deve conhecer muitas pessoas e ver a situação de várias pessoas. Quando o assunto é câncer, para o cuidador é mais sofredor, né? Com certeza. Como eu falei previamente, Vanusa, o estigma do câncer ainda existe. Ainda é uma doença que está muito relacionada ao fim. Ainda não foi dissociado que o câncer nem sempre é o fim. E hoje essa realidade, graças a Deus, tem mudado bastante, mas ainda a gente tem muito esse pensamento. E isso leva para as pessoas, cuidadores que estão, nossa, eu vou estar cuidando de uma pessoa, será que amanhã ela vai estar aqui? Como é que eu posso cuidar da melhor forma para ela não ter um sofrimento? Então, isso realmente é uma situação muito delicada. Muito bom. Faltou alguma informação que a gente pudesse levar para quem está em casa assistindo o nosso programa, ainda relacionada aos cuidadores? Acredito que não. Acho que, na minha opinião, acho que a mensagem principal, principalmente nessa conversa, você se colocar realmente na visão do outro, você ter um pouco de empatia pelaquela realidade e entre família, entre cuidadores, pessoas que estão nesse convívio do paciente com câncer, sempre procurar se ajudar. A sua ajuda, a ajuda daquele familiar mais encarregado no cuidado, com certeza vai ajudar também aquele paciente, vai diminuir o medo, vai diminuir a ansiedade, vai trazer mais a família, a integração para perto do paciente, que com certeza é o que ele quer ver, essa união, para tirar um pouco daquele peso da doença do câncer, aquele estigma de uma doença carregada fisicamente, emocionalmente. Isso ajuda muito o paciente saber que a família está unida e está integrada nesse processo. Verdade. É muito bom você falar tudo isso que você falou e a gente aproveita nesse Dia Internacional da Caridade a gente poder mostrar um pouquinho de empatia. Perfeito. Né? Empatia, a família entender que numa casa, se é um filho, é um filho. Se é 2, 3, 4, 5, são 5 filhos. De alguma forma você tem que dar apoio, de alguma forma você tem que ajudar, né? Nem que seja um com uma palavra, o outro com uma condição financeira, o outro tendo uma dormida, né? Cuidando, banhando, dando apoio e segurando a presença desse cuidador. Nesse dia de hoje, inclusive, eu parabenizo vocês, geriatras, porque vocês têm um trabalho muito maior do que o cuidado com o idoso. Vocês têm um cuidado com a saúde do idoso, mas com a saúde mental, com a saúde, quando vocês passam um pouco de amor, a gente sabe que o cuidado que vocês têm com as pessoas da terceira idade é diferenciado. É diferenciado de um adolescente, de um adulto. Não que vocês sejam mais profissionais do que os outros, mas lidar com pessoas da terceira idade é ter paciência, é ter equilíbrio emocional. Então eu parabenizo você e parabenizo todos os profissionais que cuidam de pessoas assim que precisam do apoio de vocês. Obrigada. Tá bom? Obrigada, Vanusa. Quem quiser entrar em contato com você tem o Instagram, né? Tem o Instagram, DRA, né, de doutora.Josiane Teixeira, Josiane com 2 N's. Foi um prazer receber você aqui, tá Prazer bom? foi meu. Tudo de bom. Que coisa boa, né? A gente poder trazer profissionais à altura.